Irmãos, nessa semana, nosso programa Aos Pés do Senhor vai ser um pouco diferente. Extraordinariamente, nós não vamos fazer aqui o comentário e a leitura do Evangelho do dia, mas vamos até sábado ler e comentar a carta de São Paulo aos Gálatas, já que nesse mês de setembro, mês da Bíblia, a igreja nos convida aqui no Brasil a estudar esse livro chamado Carta aos Gálatas. Então venha comigo, eu vou ler o capítulo 1. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Gálatas são moradores da região chamada Galácia. É uma das províncias romanas, que fica ali onde hoje é a Turquia. Inclusive onde fica a capital da Turquia hoje, a cidade de Ankara. Paulo escreveu essa carta às comunidades que ele fundou nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. O início da carta explica por que Paulo a escreveu. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana. O problema era que, depois que Paulo fundou aquela comunidade anunciando o Evangelho de Cristo, vieram irmãos que ele chama no versículo 7 de perturbadores, que eram ultraconservadores judeus, que passaram por ali desacreditando Paulo, pelo fato dele não ter sido do grupo dos 12 apóstolos. E Paulo insiste em dizer: vocês não podem receber um evangelho diferente daquele que eu vos anunciei. Seja anátema aquele que anunciar um evangelho diferente. Anátema é uma palavra grega que significa seja amaldiçoado, seja excomungado, seja excluído da comunidade. O que Paulo vai pregar então nessa carta é o primeiro anúncio que ele vai fazer da salvação pela graça mediante a fé em Cristo ressuscitado, independente da lei de Moisés. Então o que Paulo vai defender aqui na carta aos Gálatas é isso, a unidade da fé, que ninguém passe a um outro evangelho, que ninguém se deixe levar por pregações ultraconservadoras. Vamos ficar com a igreja apostólica.
Não demos ouvidos nem aos liberais, nem aos ultraconservadores. Até amanhã, se Deus quiser.